A tônica mesmo na questão da miséria. Então, relação do pacto nesse sentido. Quaresma, vamos começar? Vamos lá, pessoal. Enquanto isso, o pessoal vai acabando de chegar aqui. Bom, boa noite. Estamos aqui em nome do IAB Zona da Mata e Vertentes para começar mais um Papo com Arquitetos. Hoje com parte da equipe, né, do escritório Arq 5. A gente vai falar um pouco da longa trajetória deles, de diversos projetos, diversos programas, muito rica o portfólio deles, com muita produção em áreas diferentes, produções de grande porte. Eu acho que vai ser um papo muito enriquecedor, né? Diversos projetos que são paradigmáticos ainda assim, na história do Brasil, né? Projeto Favela Bairro, muitos projetos institucionais, urbanos, de restauro também, que eu acho muito interessante. Então, sem mais delongas, vou pedir para os nossos convidados se apresentarem como escritório, como arquitetos, como eles preferirem fazer aí. Gente, fiquem à vontade, a palavra de vocês. Bom, boa noite. Né? Eu acho que é interessante vocês conhecerem as pessoas. Né? A Arq 5 é um escritório de arquitetura que está aqui, né, batalhando arduamente, que hoje conta com as presenças de Roberto Nascimento, que está aqui à direita, Otávio Henrique Reis, e eu, Alder Catunda, mas nós fomos originalmente formados por 5 arquitetos. Né? Nós começamos a trabalhar juntos, ainda no tempo de estudante, lá na FAU-FRJ, e com trabalhos que começaram, por exemplo, a partir de concursos de arquitetura, e contratos que surgiram, contratos que não eram nem tão arquitetônicos, né? Levantamento de posto de gasolina, coisas assim, que propiciaram que nós juntemos os 5, que não estão aqui. O Bruno Fernandes, que infelizmente faleceu, um problema de acidente, e o Pedro da Luz Moreira, que é hoje professor da Universidade Federal Fluminense. Então, ele teve que se desligar da empresa por conta desse compromisso acadêmico. Mas estamos aqui desde 86 nessa batalha. Desde 86, formalmente. Formalmente. Na verdade, começou antes disso. Até antes de formar a Arq 5 ACEP com o Alvará, a gente já tinha experiências anteriores. Num apartamento em Copacabana, né, que a gente juntou, bancado por mesada, né? Eu tinha renda, então a gente foi aqui para fazer concurso. Nós tínhamos clientes, então a gente juntou aqui para fazer concurso. Só saiu daqui a partir da disposição de um imóvel que o pai do Bruno, como sócio, expôs para a gente, Santa Teresa, pai aqui do Rio de Janeiro, tem ali nas ligações da Lapa também. Foi lá que a gente começou a emitir nota fiscal, né? Daí viramos firma mesmo, contrato social, né? Alvará na parede, era uma casa confortável, espaçosa, cabia todo mundo, mais mobiliário, e a partir daí foram surgindo os primeiros trabalhos. Um desses trabalhos que propiciou a gente começar
aqui receita foi esse trabalho que era um levantamento. Houve uma concorrência, a gente participou dessa concorrência já como empresa, pessoa jurídica, né, e era para fazer levantamento de posto de gasolina. Então, a gente teve algumas estratégias para poder fazer esse trabalho, porque era Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro, mais Espírito Santo. E Zona da Mata também. Zona da Mata. Então, a gente... Manhumirim, Rio Pomba. De fato, tinha uma aventura no meio do caminho, porque a gente usava uma Kombi trailer, entendeu? Tinha um sócio, e a gente partia, eram duplas, né? Era assim, e o Alder e o Tazinho, e eu e o Pedro, e traçava-se um roteiro, fazia um trabalho de campo, depois retornava a equipe, começava a trabalhar com os estagiários fazendo desenho, né? Papel manteiga, né? Vegetal, todo esse processo. E enquanto a outra equipe estava produzindo no escritório, a outra equipe saía e ia fazer levantamento de campo. Né? E eram levantamentos físicos, né, da arquitetura, e junto com isso tinha que levantar todas as bombas, equipamento, macaco hidráulico, extintor de incêndio, sabe? Tudo isso. Então, a gente era muito jovem na época, né? E foi um trabalho muito interessante, que propiciou para a gente se organizar, ter recursos como empresa para comprar melhorar os nossos equipamentos, melhorar nosso espaço, tudo isso. Então, isso foi um trabalho que foi muito interessante nesse aspecto. Entendeu? Propiciou a gente se organizar, se consolidar como empresa, ao mesmo tempo ter o primeiro cliente grande, assim, que era a Petrobras distribuidora, entendeu? Né? Você começa a ter os seus clientes, começa a aprender a fazer a relação comercial, né? Trabalhar com os prazos, né? Toda essa parte de formação de uma empresa, né? Além da parte arquitetônica, né? A gente começou a virar arquitetinho mesmo, sabe? Empresário, né? Além disso, virar empresário, né? Tinha receita, contador, secretária, ROI, para levar o produto e voltar. Então, nosso início, assim, esse foi o primeiro trabalho assim, com receita para o escritório. Então, para isso, os concursos, que a gente também, essa parte cultural, a gente sempre, essa parte de geração, de discussão da arquitetura, sabe? Foi uma coisa que uniu muito o nosso grupo. Assim, entendeu? Esse foi um fator assim, de alimento para a gente se consolidar. Era um momento assim, de discussão muito forte, de crise da arquitetura, já dentro de uma discussão do pós-modernismo, né? Todos nós já trazíamos essa discussão de dentro da universidade. A oportunidade da gente expressar isso veio exatamente com os concursos. Por, assim, uma feliz coincidência, né? Os concursos que tinham deixado de acontecer começaram a acontecer exatamente no momento que a gente vai se formar. Em 82, o primeiro concurso que a gente trabalha, que é um concurso da obra do berço, né? Onde a gente consegue tirar uma menção honrosa, ainda dentro da universidade, porque a gente se associou a uma arquiteta formada. E com isso a gente conseguiu esse destaque, né, digamos assim. Com isso vem publicação, vem as pessoas procurar você porque viram o seu trabalho. Isso começou também a trazer clientes para a gente. Esse trabalho da obra do berço foi muito interessante, porque a gente era policiado pelas revistas estrangeiras, né? Então, tinha as revistas que traziam toda essa linguagem pós-moderna, entendeu? E, para a gente jovem, né, pegava aquilo e dizia, olha, vamos
vamos trabalhar isso aqui, vamos discutir, isso aqui é interessante, a arquitetura brasileira está muito, muito parada, tem sempre as mesmas coisas, as mesmas ideias, as mesmas coisas, né? Hoje a gente pensa de outras vezes, né? Enfim, mas na época era aquela efervescência. Então, esse trabalho da Obra do Berço, no concurso, se apresentou assim, uma arquitetura que as pessoas ficaram surpresas, entendeu? Porque os outros escritórios que participaram e tudo mais, pareciam com... De outra forma, assim, os trabalhos que aconteceram nesse concurso, eles apresentaram edifícios. A gente apresentou uma pequena cidadezinha, né, uma articulação micro-urbana, porque as crianças tinham que ficar lá o dia inteiro, né? E tudo feito de tijolo de concreto, então tinha uma linguagem que podia completamente a da arquitetura moderna. E os outros apresentavam, de certa forma. E eu achei curioso também pelo parecer, né, do Júlio, que eu me lembro até hoje, que dizia que o trabalho tinha qualidade, mas pecava pela linguagem alienígena. Que era alienígena. Isso depois serviu de inspiração também, porque a gente começou a usar figuras, quadrinhos da linguagem, né? Começamos a encarar um pouco mais. Quem inspirou muita gente, inclusive, foi o Maia. Bacana. Da inovação da linguagem. A gente usou o flashboard. Então, essa entrou nessa impressão de alienígena, mas pô, não era nada disso, né? Na arquitetura, mas calcada nas tradições, até, né? Era praticamente uma linguagem proto-modernista, uma volumetria muito simples, e tentando, a ideia era articular não um grande edifício, mas edifícios que fossem na escala mais da criança e que articulassem espaços internos e externos como se fosse um ambiente urbano do qual eles estavam sendo retirados para ficar internados num colégio fechado, né? Sim, legal. E aí, então, essa crítica que vocês mencionaram da arquitetura alienígena, pelo que vocês falaram, isso mais motivou vocês a buscarem, né? Do que, estamos fazendo errado, não é assim, tem que mudar. Acho que é bem legal fizemos diferente, acertamos alguma coisa, vamos seguir nessa exploração, né? E vocês acham que vocês seguiram nessa busca depois dessa crítica? Sim, a gente seguiu, a gente assim, não ficou impressionado com essa crítica, não, mas pelo contrário, a gente muito jovem, né, a gente achou graça. Então, acho que reforçou a nossa legal. intenção de continuar explorando esse caminho assim, da arquitetura pós-moderna, né? E o nosso pós-moderno não era aquele pós-moderno historicista, né? Não era exatamente. Era uma discussão muito da relação, especialmente da relação do edifício com o espaço urbano. Acho que essa era a tônica da nossa pela fragmentação do objeto, de uma coisa íntegra, né? Como contrapõe, por exemplo, com a escola paulista, de certa forma, né? O volume único, a coisa impactante. E a gente adotava o seguinte: cada arquitetura ela é composta de várias arquiteturas, enfim, das coisas que se conglomeram, né, para fazer espaços variados. Né? Era bem essa. Esse edifício que está aí atrás é um pouco assim. O concurso da biblioteca é bem isso, né? O concurso da Biblioteca do Estado foi... Aliás, interessante que a gente fez 2 projetos para esse concurso. A gente era viciado no concurso, né? E a gente trabalhava durante o dia inteiro, aí para a noite não ficar vazia, digamos, né? A gente ficava trabalhando em concurso de arquitetura. Esse da Biblioteca do Estado, que é aquele edifício do Bloco Campelo, bem interessante, inclusive, mas pode querer deixar o nosso melhor. Mas a gente fez 2 projetos. A gente estava tão viciado em fazer concurso que a gente pensou o seguinte: nós vamos fazer 2 projetos. Um que seja mais aquilo que a gente tem na cabeça mesmo,
e outro que procure agradar um pouco mais o júri. Não deu certo mesmo. Mas Bem mais agradável, o outro era mais curioso, né? Era interessante. Agradar o júri foi meio mais boa. Acho que hoje a gente seguiria mais assim, na linha desse do que do Lula parlamentar. Acho que seria o terceiro. Não, seria o terceiro. Aproveitando a conversa sobre concurso, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância que vocês veem de concurso, né? Porque aqui em Rio de Fora é muito raro. Teve um ano passado, acho que, mas é raro acontecer isso. Então, comentasse um pouco sobre a importância dos concursos públicos, o que vocês acham sobre isso? Para nós, assim, foi fundamental. Foi quando a gente começou a ter alguma visibilidade. Porque as discussões que a gente fazia, né, estou falando à noite, fazendo projeto para concurso, nem sempre tinham uma notoriedade. Mas quando os concursos vêm, e exatamente eu acho que esse foi um esforço bacana do IAB, por exemplo, de criar uma possibilidade de escolha que não seja simplesmente pelo preço, né, ou pelo currículo do escritório, mas por um esforço de propor novas ideias, que podem ser avaliadas de uma maneira um pouco mais aberta. Isso eu acho que falta muito. Lá fora, por exemplo, um país como a França faz concurso o tempo todo. Na verdade, a forma mais corrente de contratação de edifícios públicos é através do concurso. E de rearranjo de espaços urbanos também, né? E a possibilidade para energia, novas gerações, né? Isso é fundamental. É um espaço garantido a eles. Revela novos talentos, revela novas ideias. Possibilita a formação de novas produtos, formam empresas a partir da que ganham produtos. É porque isso gera confiabilidade também para o cliente se aproximar, contratar, né? Um selo. Abre mercado. Abre mercado, exatamente. Não dúvida. Ainda hoje vocês participam de concursos dentro do escritório? Não. Hoje não está mais dando, assim, porque o moto, né, de você conseguir levar à frente no escritório hoje em dia está assim, bastante duro. O terceiro turno da noite já está ocupado, né? Toda noite hoje já Não tem mais esse espaço. já tem alguém reclamando lá para. É um investimento também, né? Hoje em dia está mais difícil. É verdade. Tá mais... Bom, gente. Participa ainda como júri, né? Como júri, sim. Sim. Participa julgando. É uma forma bem interessante também de participar, né? E como professor, às vezes eu consigo orientar alguns trabalhos. Legal. Essa oportunidade boa do trabalho acadêmico, né? Porque às vezes a gente não consegue sonhar na vida dura, a gente consegue essa abertura por conta dessa liberdade maior que a gente tem na academia. Né? Sim, sim. Bom, no portfólio de vocês, gente, vocês trabalham com instituições, com empresas governamentais e setor privado, principalmente na área comercial, corporativa e cultural, assim. Isso é uma ideia que vocês tinham desde lá do princípio, isso foi acontecendo, né? Esse trabalho mais de empresa para empresa, me parece ser, mais do que com empresa para um cliente particular, assim, né? Pontual. Como é que funciona isso para o escritório? Eu diria que isso vem a partir até da própria prática do concurso, né? Porque os programas de concurso são programas nessa ordem, com esses níveis de complexidade,
com esse tipo de relação do espaço mais público do que do espaço privado. Então, isso eu acho que, na nossa discussão, foi muito importante. Isso, como a gente está falando, que atraiu o cliente veio atrás de um pouco dessa expertise que a gente estava manifestando dentro dos concursos. Eu tenho total noção de que os concursos levaram a gente para alguns lugares. Em lugares, inclusive, que às vezes a gente não pensava chegar, por exemplo, no Favela Bairro, no Rio Cidade. A gente não tinha trabalho em área de urbanismo antes dos concursos. Por exemplo, para áreas urbanas. Foi uma oportunidade fantástica, né? Na época que o Conde era secretário de urbanismo aqui, no Rio de Janeiro, e que abriu para os arquitetos a possibilidade de trabalhar no espaço público, que a gente não tinha. Quem trabalhava no espaço público era o Detran, era a Sete Rio, a SEDAI, qualquer um trabalhava no espaço público, mas o arquiteto não tinha voz, não tinha a menor chance de opinar sobre isso. E com o Rio Cidade, a possibilidade da gente alavancar também outros projetos a partir de licitações que vieram depois, para praças ou para contratos guarda-chuva, como pegou na Rio Udo, na Secretaria de Meio Ambiente, que vieram, claro, o nosso currículo acrescentado por essas experiências, né? E aí você vai aumentando esse peso, digamos assim, né? Porque aí você passa a ter atestado, isso, né? Atestado formais, que são exigidos em licitações. Aí você se capacita para isso. Então, realmente, nesse sentido, foi um valor a mais que os concursos propiciaram para a gente. E essa parte, exatamente, por exemplo, de você ter atestado, de você ter comprovações, isso tudo foi uma cultura que a gente foi tendo que criar. Porque a gente tinha dificuldade danada para conseguir formar equipe, porque os nossos engenheiros não faziam RT, não tinham CAT, não tinham nada. A gente tinha que, de certa forma, quase às vezes fazer para eles. Estimular eles, né? Fomentar essa consciência neles. O engenheiro, em geral, não se preocupa muito com essa comprovação. Depende também não exclusivamente do engenheiro, mas da forma em que trabalha. Entendeu? Não são todos. Né? Uhum. Cada um tem sua forma de captação de trabalho. Então, tem pessoas que não se preocupam e tem pessoas que trabalham e sabem da necessidade. Os que participam de licitação pública têm essa preocupação, né? Porque é fundamental você ter não só, né, questão do teu atestado, mas toda a tua parte de documentação, tudo tem que estar impostos, taxas, tudo, você não pode ter nenhum erro, porque você é desclassificado na licitação, porque você não tem uma certidão vencida, porque você não tem uma certidão, porque você não tem a qualificação técnica. Né? Você tem que ter todas as qualificações que as licitações públicas existem. Isso me parece ser claramente uma postura, né, como você falou, Roberto, de empresa, né, de empresário, e desenvolvendo isso, criando essa cultura e uma atenção para isso. Você trabalhar para a administração pública é completamente diferente de você trabalhar para a administração privada, né, para o cliente privado. São formas diferentes de trabalho, timings diferentes, entendeu? Você tem que se adequar a cada tipo de cliente. Bacana. Gente, eu queria perguntar uma outra coisa, seguindo nessa linha, antes de voltar depois lá para o Favela Bairro, que parece um assunto bem rico também para a gente falar. Mas, como estamos poucos aqui, eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode só mandar um alô aqui no chat, só para
eu visualizar, e pode abrir o microfone e falar depois também, que acho que tem pouca gente, está bem tranquilo de fazer essa dinâmica, tá? Vocês fiquem à vontade. Eu queria perguntar para vocês também, falando nessa dinâmica, nesse tipo de contratação de clientes que a gente está falando, que vocês também trabalham em diversas áreas, né? Projetos hospitalares, de restauro, projetos urbanos. Como é que isso funciona dentro do escritório? Como é que vocês lidam com essa diversidade de trabalho, diversidade de escalas? Como é que é isso para vocês? Isso, desde cedo a gente foi desafiado a isso, né? Porque são, enfim, 5 arquitetos. Você tem que ter uma movimentação Você tem que gerar receita para financeira, tem que gerar receita para 5 arquitetos. 5 arquitetos, 5 famílias, não sei quantos filhos, Então, não sei quantas pessoas trabalhando. isso foi... A gente topava tudo. Não tinha nenhum receio de enfrentar. A gente, enfim, matava no peito mesmo. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é sempre um grande interesse pela arquitetura. Eu acho que isso foi uma coisa que sempre alimentou o nosso escritório. Ou seja, um trabalho novo é uma oportunidade de você conhecer coisas, de aprender coisas. Isso sempre foi uma coisa que a gente trabalhou muito aqui. E aí também tem a vantagem dos cinco, poderem discutir opiniões diversas, conhecimentos diversos, entendeu? Isso é uma qualidade também que a gente, digamos assim, conseguiu por conta dessa variedade de pessoas dentro dele. Essa curiosidade, essa vontade de trabalhar, de produzir arquitetura, sabe, unido com essa questão, esse foco empresarial de buscar trabalho no mercado. Eu estou olhando sempre onde tem licitação, sabe? Tá buscando. Antes era mais difícil, as licitações públicas eram menos transparentes, depois começaram a criar os CRIPs, né? Que são as empresas especializadas em produzir, ler o diário oficial de cada órgão, ver onde tem a licitação, ela te manda já aquela coisa selecionada e você trabalha, você escolhe, você vê lá como você se qualifica e você corre atrás, né? Você vai participar, a gente participava, às vezes, de 4, 5 licitações no dia. Eu passava o final de semana montando licitação. Hoje, Um setor assim, especializado nessa parte de documentação, de montagem de proposta, entendeu? Consolidou, gente, né? Também como isso que você está falando, né? Em várias áreas. Tem hospital, tem museu, tem teatro, tem favela, tem urbanismo, tem posto de saúde, tem cinema, sabe, laboratório. Então, o que pintava ali, que a gente via que era comercialmente bom e instigante arquitetonicamente, a gente estava lá. Era um cinco, né? Que gerava também uma disponibilidade. Não sei que a gente tinha também o Bruno, né? O Bruno tinha uma capacidade também, assim, produtiva, sabe, assim, invejável. Né? Uma capacidade, assim, de mobilização, de trabalhar nas coisas, que puxava muito a gente também para esse lado, né? Correr atrás do trabalho, buscar o trabalho, sabe? Depois, a história é fazer o trabalho com toda a qualidade, fazer com que o trabalho dê lucro para você consiga viver. Né? Então, por isso também essa diversidade. Né? E os concursos, né? A gente sempre podia, quando tinha essa quantidade, a gente estava participando ali, participando aqui, mesmo produzindo. Tem modalidades de licitação que a gente não vê muito mais hoje, que era de proposta arquitetônica, proposta conceitual.
Então, a gente trabalhava muito na proposta antes mesmo da proposta ser aceita. E é uma modalidade interessante, apesar de dar muito trabalho para o escritório, seria mais adequada que fosse feita através de um concurso, exatamente, porque você tem como minimamente remunerar o primeiro, segundo, terceiro colocado, né? Mesmo que ele tem algum retorno, né? Que não acontece na licitação, só quem ganha que leva, mas que ainda arregimenta esse esforço conceitual. Está ali pensando a arquitetura, está ali pensando a solução, está ali pensando a proposta, num nível até mais, às vezes, abstrato, como a gente fez lá para uma outra ponto da Conceição, uma coisa que ainda é estruturante, né? Não é uma coisa formalmente acabada, é só uma proposição de intervenção, ainda é uma ideia, né? Poderiam ter mais assim, concurso de ideias. Né? Mas o curioso é que, na época, não tinha, mas hoje em dia, um pouco no outro sentido. Tem muita licitação em que o Instituto Preliminar, um outro projeto já dado, e a empresa é contratada apenas para desenvolver o projeto. Isso está acontecendo muito. Acontece muito. Acho que os órgãos, eles incorporaram uma mão de obra lá dentro, e na época não era tão disponível para fazer esse tipo de produção dentro do órgão. Então, hoje em dia tem muitas organizações que são apenas para desenvolvimento para dentro do órgão público. Eu sei igual a isso. Vou voltar no Favela Bairro agora. Muito interessante essas colocações. Eu queria voltar lá porque como a gente já falou, é um projeto muito diferente, né? Muito interessante, uma oportunidade. Pode falar, Paulo. Não, antes de entrar no Favela Bairro, acho que vai ser eu queria perguntar sobre, já dentro da área de projeto, a questão do restauro. Né? Como é que estão diversificados na atividade no seu escritório aí? Como é que vocês lidam com isso, né? Quer dizer, como é que você tem dúvida? Como é que se resolve essa contratação do serviço? Como é que vão se dar esse processo todo de restauração? É que vocês não são especialistas na área, né? Ou são? Hoje em dia, nós ficamos especialistas na área, né? Porque as coisas foram acontecendo. Né? A gente, em determinados contratos, por exemplo, a gente tinha um contrato grande com a Caixa Econômica Federal. Era um contrato para fazer agências de restauração e manutenção de prédios no Rio de Janeiro inteiro. Alguns desses prédios, algumas agências eram edificações tombadas, tombadas pelo patrimônio histórico federal, outras no âmbito estadual, outras no âmbito municipal. Então, isso começou a aparecer essas oportunidades da gente desenvolver esses trabalhos. Né? Depois, contratos com iniciativa privada. Por exemplo, a casa da primeira avenida da Aeroporto, que era uma edificação tombada. Né? Outros prédios também. Então, a partir desse momento, nós começamos a ter contato com pessoas que eram especialistas, que participavam da equipe com a gente foi tendo esse conhecimento, tratando esse conhecimento. A partir de uma determinada época, 2007, começou a ter o PAC, e houve o PAC das Cidades Históricas. Tá? O PAC das Cidades Históricas terminou uma verba muito grande para a recuperação de vários monumentos, várias edificações tombadas
em sítios históricos, áreas históricas, né? A partir daí, a gente começou a participar de licitações que foram feitas pelos órgãos da federais, IFAM, IBRAM, Estado do Rio de Janeiro, EMOP, entendeu? Fizeram licitações para projetos de restauração em bens tombados, né? Projeto de restauração não somente para você restaurar o bem tombado, mas você fazer adequações de uso a novos programas surgidos, entendeu? Pelo cliente, né? E esse leque de parceiros aumentou, né? Então, a gente começou a trabalhar também com engenheiros que tinham experiência já em trabalho de estrutura em bem tombado, historiadores que fazem parte da equipe para a primeira etapa do trabalho, que é um levantamento histórico, entendeu? Restauradores, provavelmente, que trabalham e auxiliaram a gente no primeiros mapeamentos de danos, entendeu? Com identificações da patologias. Então, todas essas etapas a gente foi tendo conhecimento e aprendendo a fazer, né? E mantemos esses parceiros com a gente até hoje. A gente desenvolveu bastante trabalho, mas a partir de 2019, não sei porquê, começou a não ter mais esse interesse de manutenção, de restauração do patrimônio. O patrimônio, com o tempo, sem essa valorização que ele merece ter. Entendeu? Então, é isso. A gente acabou aprendendo a fazer o trabalho. Hoje a gente tem a expertise de fazer o trabalho, trabalhar com pessoas que também trabalham com restauração há bastante tempo. Aí a gente é mais um braço do escritório, mais um caminho, mais uma busca de trabalho, mais um campo para a gente trabalhar. Aliás, essa coisa das parcerias que o Roberto está comentando são muito importantes também nessa história da gente, porque até antes da gente pegar essa coisa do parque, a gente fez monumento. A gente fez um monumento. Veio a partir um pouco da instigação do Almir, um parceiro nosso. O Almir era pai do Bruno Fernandes, né? Também arquiteto, conhecido, enfim, também com a discussão, e ele trouxe para a gente uma participação no monumento, que era de restauração, de processos de restauração para a Praça Tiradentes, né? Porque o projeto Monumento à BID, ele veio com um aporte de dinheiro do BID para a restauração de vários monumentos no Brasil inteiro, aliás, na América Latina inteira, e em áreas de sítios históricos, como, por exemplo, lá na Praça Tiradentes. E eles abriram uma licitação para a administração desses processos de projeto. E o que a gente fazia ali era isso. Depois é que a gente começou a pegar projeto dentro do monumento também. Lá para Ouro Preto, por exemplo, o Parque Municipal de Ouro Preto, por exemplo, desse programa. Foi também uma outra área que a gente começou a entrar mais forte, que é o paisagismo, né? Surgiu muito através desse projeto. Nessa etapa aí a gente fez muito trabalho em Vassouras, fez trabalho aqui no Rio de Janeiro, fez trabalho em Ouro Preto, fez trabalho em Alcântara. Então, trabalho em São Gonçalo, da Fazenda Colubandê, que é um bem tombado conhecido do Estado. Então, a gente desenvolveu bastante essa etapa, e óbvio, né? Estudamos literatura, parceria, e a gente foi se especializando também nessa área.
Você está progressando. Vou voltar para a cena. E essa coisa, né? Um trabalho vai trazendo o outro. Isso é curioso, realmente. O que vocês falaram, né? A expertise vai buscando, vai aparecendo, vai dando publicidade. Eu acho que isso é muito rico também, né? Ainda mais entrando nessas áreas que são, vou falar, pouco usuais, assim, não é grande parte dos arquitetos não entra nessa, talvez pela questão, como vocês comentaram, empresarial, da questão da cultura, né? De procurar atrás, correr atrás disso, né? Desse tipo de trabalho também. Nem sempre é fácil. Eu vou, desculpa, mas eu vou voltar agora no Favela Bairro, só para vocês falarem um pouco para a gente como é que foi, como é que aconteceu isso, né? Como é que é trabalhar numa área com tanta riqueza assim, social, tanta diversidade, né? E nem sempre é fácil de entender, de absorver pelos meios tradicionais, digamos assim, esteticamente falando, e dos padrões construtivos, enfim. Como é que foi para vocês essa experiência? Isso tem um DNA aí nessa história que vem desde o tempo da faculdade. Um projeto que foi feito por o Bruno, o Pedro, estava nessa equipe também, do Que comprei de Araticum. Araticum. E foi um projeto feito para o concurso internacional de estudantes de arquitetura. Aí nós nos interessamos por fazer um trabalho numa comunidade em Jacarepaguá, né? Buscamos informação. Na época, a Light tinha um programa dela de começar a levar a eletricidade para as comunidades, né? As comunidades não tinham, era tudo através de gado. Então, a gente conseguiu, através deles, uma indicação de uma comunidade pequena, tá? Em Jacarepaguá, com um determinado nível de organização, tinha uma pequena associação de moradores, e nós fizemos esse primeiro trabalho, né, que foi objeto era arquitetura participativa, né? Era fazer as intervenções, propor as intervenções, né, com a participação da comunidade, né? Então, esse foi o gerador dessa ideia. Nós passamos um semestre inteiro dentro da comunidade, né, fazendo os levantamentos todos, levantando o uso, tipologia dos barracos, quantas famílias, né, das moradias, né, se tinha de todos os tipos. Foi o primeiro contato que a gente teve assim, de trabalho com favela, né? E depois a produção do trabalho em painéis, em tradução para o francês na época, né? Por isso o nome é Bidonville Araticum, né? Por isso eu Favela Chique. O painel principal era um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Porque a ideia da participação é o quê? Várias pessoas contribuindo para a montagem de uma construção, de uma instalação, né? O quebra-cabeça significava, assim, na linguagem que a gente está usando, exatamente de você ter essa participação dos vários pedacinhos compondo esse novo panorama urbano dessas comunidades. Quando surge a oportunidade de Favela Bairro, né, são mais de 10 anos depois, porque era concurso, né? Depois concurso, exatamente. A Araticum foi em 81, se eu não me engano, né? E o Favela Bairro já foi em 94, 96. Concurso esse que era um concurso de ideias, concurso de metodologia, né? Então, a gente já tinha uma noção da metodologia a partir dessa experiência. Atualizamos isso, foi também importante a participação do Almir nesse momento, que era o nosso urbanista, era a cabeça urbanista que funcionava naquele momento para nós, e que fez com que a gente pudesse ter uma proposta que era muito os moldes do que foi feito em Araticum.
a gente pode dizer o seguinte, que essa proposta não fica muito no papel, né? Aliás, como todas as propostas do Papel Trabalho, de certa forma, elas têm uma origem de uma proposta metodológica muito participativa, mas que esbarra nos tempos da administração pública e dos calendários eleitorais, né? Bem claramente falando aqui. Então, isso muitas vezes inviabiliza a participação que a gente gostaria que tivesse. Conseguimos, ainda assim, alguma coisa. Acho que naquela época não era muito. O programa foi bem desenvolvido, entendeu? Esse primeiro trabalho, humanizar o primeiro trabalho que foi desenvolvido pelo Pedro, que é o Parque Royal, que é uma comunidade pequena, né? Também tinha a própria prefeitura tinha um programa de como iniciar o trabalho, né? Primeiro as comunidades pequenas, até não me lembro quantos domicílios, depois ele vai para uma segunda etapa, onde são comunidades maiores, um pouco mais complexas, e depois a terceira etapa, complexa, que une várias comunidades. Entendeu? A gente participou de todas as 3 etapas. Tá? Nós pegamos favelas de comunidades de vários tipos, sabe? De Rio, de Mar, de Palafita, de Costa, complexo, com 5 comunidades juntas. Com guerra de tráfico. Guerra de tráfico, sabe? Do lado uma facção, do outro outra facção. Então, a gente trabalhou muito. Foi um programa assim, que a gente trabalhou muito mesmo. A gente, além de ter feito os nossos próprios projetos, a gente trabalhava com outras empresas também, que contratavam eventos para fazer parte da arquitetura. Foi uma época assim, um trabalho muito interessante, porque a gente tinha contato com a comunidade, a gente fazia levantamento, fazia assembleias com as comunidades, deu para apresentar o trabalho e para escutar. Agora tem as suas limitações, né? Como eu falei. Mas, dos nossos projetos, né, acho que todas as obras foram implantadas. Entendeu? Todas as obras foram implantadas. A gente teve a oportunidade até de trabalhar nas obras, porque além do contrato de você fazer o projeto, você tinha um contrato de fiscalizar, de acompanhamento da Isso obra. é uma coisa muito positiva do projeto Favela Bairro. Muito bom. Até porque você não conseguia ter um executivo muito fiel e preciso, porque você fazia um levantamento topográfico hoje, quando a obra começava dali a 3 meses, a comunidade já tinha mudado um monte de coisas. Né? Isso é fato. Entendeu? A gente chegava lá, essa rua aqui, essa creche vai ser aqui, e quando chegava lá já tinha uma casa lá. 1, 2, 3 casinhas lá naquele local. Sabe? Vocês sabem. Até mesmo Araticum, lembra? Aquela pracinha. Não, Araticum era uma favela ainda que tinha resquícios ainda de décadas passadas. Sim. Grande parte do bucólico. era de madeira ainda. Araticum. Não vê isso. Araticum Porque foi aquela pracinha no final do processo, no final, já tinha ocupado uma área que a gente tinha identificado como uma raça, um lugar de congregação. Araticum foi o nosso primeiro choque, entendeu? Porque eu me lembro até hoje o Tavinho falando assim, quando nós formos discutir com a comunidade, o debate vai ser assim, assado, que as pessoas vão se manifestar. Aí, quando nós chegamos na comunidade para fazer o debate, já estava tudo loteado, entendeu? Já estava tudo marcado com estaquinha e eles já tinham decidido. Entendeu? Já estava tudo marcado com um cordãozinho assim, não, se antecipou aqui. Aí a gente olhou e falou, vamos para Prachedo, vamos voltar para fazer o nosso trabalho acadêmico, que a vida aqui gira em outra sintonia. É uma dinâmica bem diferente, né,
usual, assim. Pô, mas com certeza isso também foi enriquecedor, assim. Acho que essa questão que você apontou, Alder, da continuidade do trabalho, né? Mesmo com essa dinâmica, eu acho que isso é um fator bem... deveria ser constante, né? Ser prático, o projeto e acompanhamento da obra, né? Nem sempre isso Isso acontece. Na época, eu acho que por conta exatamente de a gente ter arquitetos, né, nas posições-chave, tanto na Secretaria de Habitação quanto na Secretaria de Urbanismo, os contratos que a gente tinha no Rio Cidade e no Favela Bairro eram contratos que permitiam a gente acompanhar a obra, entendeu? Até porque muita coisa era feita expeditamente, às vezes na própria visita. Né? É algum titular de campo também. Tinha titular de campo lá nosso ocupando o bairro. Exatamente. Morando lá. Ali, soluções, para e para. Porque surgiam coisas novas, né? Detalhamentos que são necessidades de serem feitos pelo projeto. Você não tinha o detalhamento da topografia, não mostrava tudo, a gente trabalhava com aerofotogrametria e com determinadas áreas topografadas. Tinha uma precisão, né? Mas foi uma etapa muito boa, muito enriquecedora para a gente como arquiteto e como ser humano também. Entendeu? A gente aprendeu muito, sabe? Participamos das assembleias com as pessoas, era final de semana, era dia de semana de noite, 8 horas da noite, sabe? E a gente estava lá e as pessoas estavam lá, apareciam, frequentavam, tinha as lideranças, tinha as pessoas, né? A presença forte da mulher, entendeu? Como chefe de família. A gente teve um projeto alterado exatamente por conta dessa relação. Esse primeiro projeto que nós fizemos lá para Parque Royal, a gente tinha uma compreensão do espaço e nos levou a um certo engano. Quer dizer, lá a comunidade ela surgiu em torno de um campo de futebol, de dimensões praticamente oficiais. Era enorme o campo de futebol. E esse campo de futebol, para a gente, era assim, uma marca do lugar, né? Era ali que a gente tinha que ancorar o projeto na nossa primeira inocente opinião. Fizemos o projeto todo em função daquele espaço. Quando apresentamos na primeira assembleia, as mulheres levantaram para dizer: não, vocês vão fazer obra para fazer campo de futebol para 22 marmanjos ficar jogando bola, enchendo a cara, cheirando cocaína, não. A gente mudou o projeto todo. Muito bom, muito bom. Realidade, né? Acho que tem esse fator. Como as coisas ensinam a gente, né? Sim, fantástico. Não, e assim, gente, isso a gente está falando de 90, meados da década de 90, não sei, 90, acho que 96 que estava 94, de vocês lá. 96, mais ou menos esse período. De lá para cá, não especificamente desse contexto, tal, mas o que vocês viram que mudou na arquitetura, assim, na produção, a nível nacional, do trabalho de vocês encaram como uma continuidade, como alguma coisa diferente? Como é que vocês enxergam esse contexto, nessa transformação, já que vocês têm essa experiência, essa longevidade tão grande? Do ponto de vista formal, pode ser, do que vocês... Acho que o concurso de Belo Horizonte, o seu de Belo Horizonte, marcou foi um ponto de inflexão da nossa pesquisa estética. A gente abandona um pouco esse discurso que o Robert tinha colocado anteriormente, mas bem mais pós-moderno, assim, referência em arquiteturas passadas, e passa a assumir o modernismo. A gente
nos primeiros anos, queria tentar algum caminho que não fosse seguir o modernismo. Mas ali, a partir daquele momento, a gente assume mais o modernismo como uma fonte que tem que se servir. É que nós fomos alunos de arquitetos modernistas, né? Então, eu acho que esse primeiro gesto nosso de discussão tinha muito de matar o pai, né? Certamente. Então, depois que você começa a resgatar os valores que você já tinha. Na verdade, já tinha. E aí começa a utilizar eles. Esse projeto do museu lá para Belo Horizonte foi muito nesse sentido. A gente foi atrás exatamente de uma linguagem que remetia à linguagem modernista da década de 50, da década de início de 60, ou seja, um modernismo mais originário, a gente pode dizer assim, né? Uma linguagem bem corbusiana, como é próprio da nossa formação. Nossa formação é bem corbusiana, né? Bacana. Vocês estão falando do Museu de Arte de Belo Horizonte, né? Foi um concurso do IAB, inclusive. Exato. Olha lá, os concursos são importantíssimos. Muito importante. Sim, e aí, falando dessa importância, né, tem o Paulo já perguntou a vocês antes, não só a importância dos concursos, né, das premiações, né, o IAB mesmo é um órgão que faz essas premiações, que tenta estar sempre trazendo, né, informação, dando dinamismo, publicidade para a profissão, né? Acho que o Alder iniciou a carreira dele, participação no IAB do Rio, ainda como estudante, né? Você podia falar um pouco para a gente, Alder, como é que você acha como é que você lidou com isso? Qual você acha que é a importância dessa participação, né, para o próprio desenvolvimento da profissão? Isso vem, na verdade, do momento que a gente estava na transição ali da saída de uma ditadura, né? Isso foi muito importante na minha formação. Na nossa, né, na verdade. Mas eu era muito ligado ao movimento estudantil, Paulo também, né? E a gente, com essa participação, a gente começa a entender que há necessidade de você ter entidades e organizações que possam discutir num nível mais amplo, mais aberto, as vicissitudes da própria profissão. O IAB, como a gente está vendo, é quem promove os concursos, que é o que a gente está aqui defendendo o tempo todo, né? E a participação minha começou lá ainda, o IAB era lá no Museu de Arte Moderna, uma salinha pequenininha, mas também foi uma experiência muito grande de atividade política, né? Isso vem de lá até hoje, eu continuo participando. Hoje estou aqui disputando o CAL, por exemplo, que é a nossa entidade que nós criamos. Às vezes a gente tem várias críticas a ela, mas fomos nós que inventamos, então a gente tem que reinventar ela também, de certa forma. E essa produção coletiva, esses valores coletivos, para mim, são fundamentais. Eu acho que isso é... O trabalho do arquiteto é um trabalho coletivo, né, gente? A gente aqui é um coletivo. Eu não consigo conceber a arquitetura solitária. E o arquiteto solitário, ele, muito bem, ele tem seu pensamento, a sua voz até, mas ele agrega muito mais quando ele está em conjunto, quando ele está discutindo com outras pessoas. E é isso que eu defendo, eu acho que isso é importantíssimo. Bacana, bacana. Realmente cada vez mais difícil, né, produzir uma arquitetura sozinho, né? Eu acho que aquela figura do arquiteto herói, solitário e genial, assim, que, né, faz 2 riscos, e isso, acho que essa figura é só mitológica, mas... Hoje, realmente, a gente não tem muito como pensar mais nesse sentido, né? Até mesmo no campo da educação, você vê cada vez mais os trabalhos que a gente lida, são trabalhos feitos em equipe, as discussões são feitas em equipe. Tudo isso agora eu acho que é uma coisa que tende a gente cada vez mais ter essa noção, essa lida
em coletivo pode nos levar a alguma coisa melhor, inclusive. Sim, sim. Bom, gente, queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui, alguém está nos ouvindo, se quiser falar, se quiser fazer alguma pergunta para vocês diretamente, aproveitar a oportunidade. Senão eu vou emendar mais uma aqui. Não, eu queria fazer uma pergunta mais especificamente em relação ao Alder. A gente até começou um pouquinho antes, né, essa questão da relação do arquiteto que está na academia e no mercado. Como é que você lida com isso, por favor? Como é que vocês pensam sobre isso? Essa relação é interessante, porque eu entrei para a chamada academia, que para mim era um nome, que era um verdadeiro palavrão, né? Que a gente era anti-acadêmico. A gente não queria academia. A academia veio sendo cultivado esse nome, academia, cada vez mais, mas é o campo do ensino, o campo do aprendizado, né? Eu fui levado a uma universidade para dar aulas a convite, né? Na época da Santa Úrsula, o Bruno já estava dando aulas lá, um convite que veio por conta do quê? Da experiência como projetista. Eu não tinha mestrado, nem doutorado, eu trabalhava em escritório junto com o Bruno, e para lá nós fomos para dar aula de projeto, para ensinar ou para transmitir um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência em projeto. Lá, isso foi em 91, que eu comecei a dar aula de Santa Úrsula, e nunca mais parei de dar aulas. Para mim, a questão do ensino é um vai e vem. Você aprende muito com o que você está ensinando, na verdade, porque a devolutiva do aluno te traz novas observações daquilo que você está transmitindo para ele. Então, não é uma coisa estática, né? Aquela coisa em especial no projeto. O projeto não tem fórmula precisa. A gente tem alguns métodos, algumas indicações, algumas coisas que a gente pode encaminhar, questionamentos, para ver se no projeto a coisa dá certo. O projeto é um sistema de verificação. Então, eu posso ter uma belíssima conceituação de uma intervenção dentro do espaço, e mesmo no momento do projeto, antes mesmo de chegar na obra, que é o que se espera do projeto, ele ser validado ou não. Então, o projeto vai me dizer se aquilo que está sendo pensado tem chance de ser bom ou não tem, né? Então, a gente vai... para mim, isso foi muito, muito importante, porque era um exercício à parte do exercício mais duro, daquele do prazo específico do cliente, com uma série de regras e de imposições que na academia não tinha, não tem. Então, eu consigo hoje, por exemplo, discutir várias coisas em relação à própria maneira como se pode fazer um mercado de arquitetura hoje, a partir, por exemplo, de uma atividade de assessoria técnica, né, que é o que a gente está querendo hoje dentro do campo da educação, trazer. O arquiteto deixou de ser o arquiteto do rei, tem muita gente precisando de arquiteto, existe uma lei que permite esse acesso, existe essa lei que precisa ser cada vez mais regimentalizada, ou seja, viabilizada, isso depende muito de vontades políticas. Isso tudo é discutido dentro do âmbito da academia, que é uma caixinha meio à parte, mas que tem uma reverberação muito grande, eu acho. Né? A época que a gente formou, a quantidade de arquitetos se formando no ano talvez seja um vinteado do que a gente forma hoje. Então, a gente tem arquitetos saindo todo semestre aos montes. Aqui eles vão servir. Aqui que sociedade a gente vai servir? Esse é o campo da discussão da academia, chamada assim, né? Então, para mim, é muito rico, porque me permite exatamente
certas discussões, que às vezes a gente consegue até trazer uma discussão com o cliente mesmo, por exemplo, na área de preservação, a gente consegue discutir com o cliente no nível que é um nível acadêmico. E é assim que tem que ser, de certa forma, né? Eu discuti lá um projeto lá em Ouro Preto com o IFAM trazendo uma série de, vamos dizer assim, uma série de clichês, a gente pode chamar assim, e você trazendo uma nova observação do que pode ser a preservação do espaço, do ambiente aberto, como é o parque lá de Ouro Preto. Isso é muito enriquecedor, porque você ouve o outro te ouve também, ele sabe que você não está ali falando de orelhada, você tem um estudo, você tem uma pesquisa em cima daquilo, né? E, aliás, a questão da pesquisa sempre foi uma coisa muito importante no trabalho aqui da ciência. É o que fez a gente pegar vários trabalhos, né, na verdade. Cada trabalho é uma pesquisa nova. O primeiro hospital, o Cardoso Fontes, que ele fez, nunca tinha feito um hospital na vida. Ele foi pesquisar, aprender como é que é a questão do fluxo dentro do hospital. Aquele trabalho foi Tem uma experiência dele para a colônia Juliano Moreira. Porque a colônia Juliano Moreira era um manicômio, né? Tem uma questão de saúde, mas em outro nível, né? Tal, político. Enfim. Mas essas experiências de pesquisa me trouxeram para o campo acadêmico e realmente, desde 91, eu não saí nunca mais. Hoje eu estou até coordenando o curso lá na PUC por conta disso. Bacana, bacana. É uma ponte, né? Muito interessante se fazer. Como você falou, aprende-se ensinando, né? Ensina-se aprendendo. É uma troca muito rica e eu acho que faz falta mesmo, porque senão a gente fica só, sei lá, recebendo o que o mercado impõe, exige, repetindo, e a gente perde todo aquele fervor, aquele brilho, né? Que a gente tinha mesmo quando estava na faculdade. É sempre muito instigante os trabalhos que se faz na faculdade. Quando a gente entra no mercado de trabalho, dá um certo choque, assim. Então, acho que a gente precisa buscar, né, o trabalho que nos interessa e manter essa paixão, essa coisa, esse interesse, né, como você está mencionando. Eu acho que esse é um caminho bem interessante. Eu vejo assim, o arquiteto como um profissional que tem uma ligação muito, quando é um bom arquiteto, né? Nós estamos aqui em plateia também, eu acredito, porque todo mundo interessado na arquitetura quer fazer uma boa arquitetura. Essa boa arquitetura ela vai vir de uma vontade de acertar até a hora da pintura. Ela não se satisfaz com o desenho. Ela quer a obra construída. E essa vontade, meu irmão, isso aí é o que alavanca a gente como arquiteto, eu acho. Isso é o que provoca. Você está... eu estou falando até para os meus alunos. Existe um grande prazer, realmente, em você propor um edifício, um ambiente que você desenha lindamente. Hoje, então, você faz perspectivas com níveis quase que fotográficos, né? Mas o que importa mesmo é aquilo quando você entra no lugar que você construiu e que você vê lá, realmente deu certo. Ou, às vezes, melhor até quando você entra num lugar e alguém fala assim do teu lado, sem saber que você é arquiteto, nossa, que lugar legal, hein? Poxa, isso não tem preço, realmente. Isso anima a gente a continuar, né? Sim, uma ótima métrica essa daí, acho que é o desejo de boa parte ouvir isso, né? E ainda mais dessa maneira, espontaneamente, né? Eu acho que é a melhor recompensa, assim. Não tem outra. Uma das coisas que assim, eu vou guardar para a minha vida inteira. Eu estava lá no Parque de Ouro Preto, fotografando para portfólio. Nossa, a obra já estava pronta, estava alguns meses já ali existente. E eu fotografando, aí chegou uma senhorinha assim do meu lado e perguntou assim, bem mineiramente, né? Sou retratista?
Falei, não, eu estou aqui fotografando, mas eu não bato retrato, não. Aí ela falou, que pena, porque eu teria que, se eu batesse um retrato meu, para eu mandar para minha irmã, que foi lá para... Onde é que foi que ela falou? Que foi, meu Deus? Foi para uma outra cidade e disse que nunca mais ia a Ouro Preto, porque em Ouro Preto não acontecia nada de novo. Então, que ela queria mandar uma foto daquele lugar para ela. Olha, quase chorei. Aí bati uma foto, na época ainda não era máquina digital, revelei a foto, perguntei onde é que ela morava, lá nas cabeças, andei até lá para entregar a fotografia para ela, para entregar para a irmãzinha dela. Espero que a irmã tenha se comovido com isso também. Mas eu sei que eu nunca mais esqueci essa história. É muito gratificante. Fantástico, fantástico. Gente, o que a gente faz? Alguém tem alguma pergunta mais a fazer? Podemos caminhar para o fim daqui? Não nos estendermos muito? Você já sabe. Paulo, o que você acha? Podemos caminhar para o final? Eu acho que como não há perguntas, né, a gente pode caminhar para o final. Bom, então eu vou agradecer em nome do Conselho Diretor do IAB, da Zona da Mata e Vertentes. O colégio não falou, mas ele é o secretário-geral e eu sou o vice-presidente aqui do núcleo da Zona da Mata e Vertentes. A gente queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi muito rica, né? Todas essas formas de diálogo, é sempre muito rica e cheio de elementos que mostram caminhos diferentes dos arquitetos, arquitetura e possibilidades, né? Então, acho que essa era a ideia, né, que a gente criou, isso, era mostrar essas possibilidades, né? E está se mostrando assim, bastante verdadeira e luminosas, porque são conversas assim, extasiadas, né? São muito, muito ricas, muito maravilhosas. Também queria agradecer também o apoio aqui da Artwall Quadros, que está nos ajudando aí na parte técnica, que a Artwall é uma galeria de arte virtual especializada em fotografia. E acho que, embora ainda não acabou, novamente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberta, senão passo para o Felipe e depois para os nossos convidados. A gente, conversando aqui, a gente tentou não entrar muito também em detalhes de projeto, porque vocês têm uma história, uma variedade tão grande de projetos, que a gente queria conhecer mais a trajetória mesmo, como o Paulo falou, que é longeva, e isso por si só já é uma grande conquista, assim, né? Como vocês começaram falando, né? De ser uma batalha, de estar na briga, e eu acho que isso deve ser uma constante, então, para quem está começando, para quem está mais à frente na carreira. Eu acho que isso é ao contrário do que pode parecer, até um motivador, né? Para a gente estar sempre instigado, estar sempre buscando coisas novas e aprendendo, como vocês falaram, né? Vontade de fazer uma boa arquitetura, eu acho que isso é constante, e acho que esse é o papel que a gente está tentando trazer aqui, né? Trazer essas possibilidades, visões, né? Com esse papo com arquitetos e arquitetas. Esse aqui é o segundo, a gente vai melhorando aí, como o Paulo me corrigiu, eu até esqueci de nos apresentar aqui, de falar, mas o IAB segue nessa proposta e, gente, a gente espera voltar a falar com vocês em algum momento, né, trocar mais ideia, ampliar mais esse papo que realmente foi bem enriquecedor, assim, né, ver uma pequena parte dessa trajetória. Muito obrigado pela participação de vocês, de todo mundo que está aqui acompanhando a gente até essa hora.
Muito obrigado. A gente Muito obrigado. agradece e à disposição de vocês, quando vocês quiserem, para a gente conversar mais, estamos aqui. Estamos aí. Tá bom, foi um prazer. Com prazer, muito obrigado. Obrigado. Antes de terminar, eu queria também aproveitar para convidar para nosso próximo papo, que vai ser no dia 7 de novembro, que vai ser com a arquiteta Gabriela Zubelli, né, que ela é especialista em acessibilidade. Ela trabalhou nas Olimpíadas, na Paralimpíada, na questão da acessibilidade. Então, a gente vai trazer um tema específico da próxima vez. Mas acredito que vai ser bastante... embora seja especializado, seja uma coisa bastante ampla. É um tema importantíssimo. E difícil. Tá certo, gente. Muito obrigado. Até obrigado. a próxima. Arquisim, sucesso. Muitos trabalhos para vocês aí. Valeu. Falou, obrigado. Tá, Um abraço para todos. Boa noite.